Olá pessoal, vamos falar sobre as leis de Morgan. Eu coloco esse retângulo e ele representa o nosso universo, o conjunto constituído de todas as possibilidades possíveis. Dentro desse retângulo, eu vou colocar um conjunto que eu vou denominar de conjunto A. Se eu perguntasse a vocês como é que eu represento o conjunto formado por todos os elementos que não estão em A. O conjunto formado por todos os elementos que não estão em A, eu vou destacar ele aí de amarelo. Então, destacar de amarelo, eu tenho um conjunto formado por todos os elementos que não estão em A. Esse conjunto, formado pelos elementos que não estão em um conjunto, eu digo que é o complementar do conjunto. Então, eu tenho essa parte amarela, representa exatamente o complementar de A. Então, todo o conjunto formado pelos elementos que estão fora desse conjunto seria o complementar desse conjunto. Quando eu falo fora do conjunto, eu quero dizer que está fora dele e, ao mesmo tempo, dentro do universo. Ou seja, é tudo que está fora dele, não é apenas algumas coisas que estão fora dele. É tudo que está fora do conjunto. Então, se eu represento o mesmo retângulo e dentro desse retângulo, ao invés de representar apenas um conjunto, eu colocar dois conjuntos, um eu chamo de A e o outro eu chamar de B, o que seria o conjunto formado pelos elementos que estão fora de um conjunto? É o complementar do conjunto. Se eu unir A com B, essa parte aqui, pessoal, seria a união de A com B. Se eu representar ela de azul, ó, aqui está, essa é a parte de união de A com B. Então aqui é um conjunto. Tudo que estiver fora desse conjunto, eu digo que é o complementar dele. Então, essa parte amarela seria o complementar de A união B. Então, se alguém me perguntar, Auricélio, o que essa parte amarela aqui representa? Eu digo, cara, como ela está fora da parte azul, quem é a parte azul é a união de A com B, essa parte amarela, ela só pode representar o complementar desse conjunto. De que conjunto? Do A união B. Então, tá aí. Aí é o complementar de A união B. Beleza? Agora, vamos imaginar aqui uma outra situação. Eu coloco aqui no quadro o mesmo retângulo, representando o nosso universo, e continuo destacando dentro dele dois conjuntos. Um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Então, aqui eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. O que eu queria é tirar a conclusão dessa parte amarela, só que com outra interpretação. Por exemplo, se eu pego o conjunto de todos os elementos que estão fora de A, vamos representar aqui da cor rosa. Perceba que tudo que é rosa está fora de A. Então, essa parte rosa seria o complementar de A. Muito bem. Mas se eu representasse, por exemplo, da cor, vamos representar laranja, o conjunto de tudo que está fora de B. Então, esse conjunto seria o complementar de B. O que eu gostaria que vocês percebessem é que essa parte que eu estou destacando de verde, ela, ao mesmo tempo que ela está fora de A, ela também está fora de B. Então, apenas essa parte verde é que é dotada da propriedade de estar simultaneamente fora de A e fora de B. Então, se ela está fora de A, eu estou falando para vocês de quem? Eu estou falando do complementar de A. Se ela está fora de B, eu estou falando do complementar de B. Como ela está fora de A e B ao mesmo tempo, eu estou falando da interseção do complementar de A com o complementar de B. Então, essa parte verde é igualzinha a essa parte amarela. Então, de agora em diante, se alguém me perguntar qual é o complementar da união de dois conjuntos, eu posso responder simplesmente que trata-se da interseção dos seus complementares. Isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês, vamos chamar de agora em diante de primeira lei de Morgan. Agora, essa outra situação, eu continuo colocando aqui o retângulo e vou representar dentro desse retângulo dois conjuntos. Um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Lembrando a vocês que esse nosso retângulo aqui, ele é o nosso universo, é o conjunto de todas as possibilidades possíveis. Esse conjunto que eu vou representar aqui da cor azul, ele seria exatamente a interseção do conjunto A com o conjunto B.
Tudo que está fora de um conjunto, acabamos de ver que trata-se do complementar do conjunto. Então, essa parte que eu vou destacar aqui de amarelo, se você perceber bem, ela está totalmente fora da interseção entre A e B. E o que está fora de um conjunto é o complementar do conjunto. Então, essa parte amarela seria o complementar da parte azul. E quem é a parte azul? É a interseção do conjunto A com o conjunto B. Ah, professor, então você tem a seguinte situação. Quem é a parte azul? Pessoal, a parte azul, ela é a interseção de A com quem? A interseção do conjunto A, da interseção do conjunto A com o conjunto B. A parte amarela é formada por tudo que está fora da parte azul. E o que está fora de um conjunto é o complementar do conjunto. Então, essa parte amarela, ela seria exatamente o complementar da interseção do conjunto A com o conjunto B. É uma outra maneira de você fazer uma análise dessa parte amarela. Se eu colocar aqui o nosso retângulo, que é o nosso universo, e destaco dentro desse nosso universo dois conjuntos. Um eu chamo de A e o outro conjunto eu chamo de B. Então aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B e o retângulo seria o nosso universo. Vamos interpretar aquela mesma parte amarela lá, só que de uma outra maneira. Se eu perguntasse a vocês qual é o conjunto formado pelos elementos que estão fora do conjunto A. Então, se você quer representar, vamos escolher aqui a cor rosa, os elementos que estão fora de A. Tudo isso daqui que eu estou destacando de rosa está fora de A. Então, seria o complementar de A. Beleza. Vamos voltar a isso e vamos colorir da cor verde tudo que está fora de B. Então, toda essa parte verde está fora de B, seria o complementar de B. O que eu gostaria de fazer é unir o que está fora de A com o que está fora de B. Então, eu peguei aqui o que está fora de B, representei da cor verde, e o que está fora de A, vou representar da cor rosa. Então, tá aqui, tá aqui. Se eu unir o que está fora de A com o que está fora de B, pessoal, eu vou achar exatamente toda essa parte rosa. Então, essa parte rosa seria o conjunto formado pelos elementos que estão fora de A e fora de B. Vamos ver se vocês realmente entenderam a ideia. A ideia é a seguinte. Eu vou pegar o conjunto dos elementos formado por tudo que está fora de A. Perceba que isso aqui está fora de A, fora de A. Tudo isso aqui está fora de A. Se eu pego os elementos do que está fora de B, isso aqui está fora de B, isso aqui também está fora de B, isso aqui está fora de B. Se eu unir tudo que está fora de A e fora de B ao mesmo tempo, eu vou achar exatamente essa parte verde que eu vou destacar aqui para vocês, fora de A e fora de B ao mesmo tempo. Então, essa parte verde e a parte amarela lá de cima, elas são exatamente iguais. Só que aqui eu falei a mesma coisa de uma outra maneira. Como foi que eu falei a mesma coisa? Eu disse para vocês que essa parte verde é o conjunto formado dos elementos, da união dos elementos que estão fora de A e fora de B ao mesmo tempo. Quando eu falar fora de um conjunto, estou me referindo ao complementar do conjunto. Quando eu falar fora de A, complementar de A, fora de B, complementar de B. Se eu unir o que está fora de A com o que está fora de B, eu vou achar exatamente, meninos, essa parte verde. Então, se você olhar a parte verde aqui de baixo e a parte amarela lá de cima, elas são exatamente iguais. É como se eu pudesse afirmar para vocês que o complementar da interseção de A com B fosse exatamente igual à união dos seus complementares, a união do complementar de A com o complementar de B. Isso daqui que eu acabei de colocar para vocês seria o que chamamos exatamente de segunda lei de Morgan. Essa questão ela envolve um conhecimento sobre as leis de Morgan, chamando de U o conjunto formado por todas as pessoas que moram em Uberlândia. Então vamos supor que esse nosso retângulo que eu esteja colocando aqui seja o nosso conjunto U, o conjunto das pessoas que moram em Uberlândia. Tudo que está dentro dele mora em Uberlândia. A é um subconjunto de U. Quando ele diz que A é um subconjunto de U, ele está garantindo que o conjunto A necessariamente
está contido em U, que o conjunto A necessariamente está dentro de U. Isso quer dizer que o conjunto A é formado por alguma coisa que mora em Uberlândia. Vamos ver quem é o conjunto A. O conjunto A é formado pelas pessoas de sexo masculino que moram em Uberlândia. Pessoal, então, esse nosso conjunto A, ele é constituído, vamos colocar assim, dos homens que moram em Uberlândia. Então, aqui são os homens que moram em Uberlândia. E B, um outro subconjunto de U. Ora, ele colocou aqui, meninos, um outro subconjunto de U. Esse outro subconjunto de U, que ele chamou de conjunto B, o que ele representa? Diz que B é um subconjunto de U formado pelas pessoas que nasceram em Uberlândia. Então, esse nosso conjunto B, ele é constituído das pessoas que nasceram em Uberlândia. Então, vamos colocar aqui, nasceram em Uberlândia. Continuando a leitura da questão. Então, duas maneiras equivalentes de representar o conjunto das pessoas de sexo feminino que moram em Uberlândia. Fala sexo feminino, então tem que estar fora de A. Pessoal, tudo que está dentro de A são os homens. Então, tudo que está fora de A são mulheres. Então, tudo que está fora de A e dentro do nosso universo representa as mulheres que moram em Uberlândia. Então, aqui seria mulheres, vamos botar amarelo. O que seria as mulheres? As mulheres seria aqui mulher, essa parte aqui também é mulher e essa parte aqui também é mulher. Então, toda a parte amarela, ou seja, tudo que não for homem é mulher. E é mulher que mora em Uberlândia. Então, ele pergunta para a gente, o conjunto, duas maneiras equivalentes de representar o conjunto das pessoas de sexo feminino que moram em Uberlândia, ou seja, dentro de U, mas que nasceram em outra cidade. Pessoal, é como se eu tivesse que retirar apenas a parte amarela que está dentro de B. Por quê? Porque tudo que está em B necessariamente nasceu em Uberlândia. Então, a única preocupação que eu tenho que ter agora é tirar essa parte amarela, vamos retirar ela, que está dentro de B. Pronto, retirei. Então, quando eu retiro a parte amarela que está dentro de B, eu estou tendo o conjunto das pessoas que são mulheres e que não nasceram em Uberlândia. Tudo bem? Ok? Ele quer saber duas maneiras de representar essa parte amarela. Acabamos de ver, pessoal, lei de Morgan. Essa parte amarela, ela seria exatamente o complementar da união de A com B. Então, uma das maneiras de representar a parte amarela é falando que ela é o complementar da união de A com B. Usando as leis de Morgan, quem é o complementar da união? O complementar da união é simplesmente a interseção dos complementares. Então, tá aí as duas maneiras de representar a parte amarela, que isso está exatamente em qual alternativa? Letra D de dado. Então, você vai marcar o gabarito dessa questão, letra D de dado.